A História da Bíblia, volume 1. As 7 promulgações da lei divina. Promulgar significa tornar público ou publicar oficialmente. Começaremos com o método que Deus utilizou para a revelação e publicação gradual de sua lei. Primeiro foi escrita na natureza, logo após, na consciência do homem, e depois seus princípios fundamentais sobre as tábuas de pedra. No devido tempo, Jesus apareceu como a encarnação perfeita da verdade, a qual ele ilustrou em sua própria vida sem pecado. Mais tarde, vieram todas as Escrituras, a edição escrita mais ampla e completa. Era propósito de Deus que sua lei também fosse escrita no coração de seu povo e que seus preceitos pudessem ser lidos na vida exterior de cada um deles. Primeira promulgação, escrita na natureza. Segunda promulgação, escrita na consciência do homem. Terceira promulgação, escrita em tábuas de pedra. Quarta promulgação, Cristo, a palavra vivente. Quinta promulgação, todas as Escrituras. Sexta promulgação, escrita no coração do homem. Sétima promulgação, os cristãos como cartas vivas. Ponte histórica que une o Antigo ao Novo Testamento. De 400 anos antes de Cristo a 5 anos antes de Cristo, aproximadamente. Fatores nacionais no plano divino: a proclamação persa de Ciro e o regresso dos judeus, a conquista de Alexandre e a expansão da língua grega, o estabelecimento romano de um governo mundial estável, leis uniformes e boas estradas, dispersão dos judeus que espalharam as verdades acerca da unidade de Deus, a esperança messiânica e as Escrituras. Governo: dominação persa de 400 a 330 a.C. A supremacia de Alexandre Magno de 330 a 323 a.C. Os sucessores de Alexandre, supremacias egípcia e síria de 323 a 166 a.C. Independência judaica sob os Macabeus, 166 a 63 a.C. A sociedade: movimento geográfico é a dispersão dos judeus. Partidos religiosos: fariseus, saduceus e essênios. Literatura: Septuaginta e apócrifos de 270 a 50 anos antes de Cristo. Arquitetura: o templo de Herodes começou a ser construído em 19 anos antes de Cristo. A história do intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento é às vezes considerada como trivial, já que durante esse período nenhum profeta falou inspirado por Deus. Esse período é também conhecido
como os séculos de silêncio. Sem dúvida, o conhecimento tanto dos eventos importantes como da literatura da época é de grande valor, porque eles constituem um pano de fundo para a vinda e a vida de Cristo. Durante um período de 200 anos após o cativeiro, a província da Judéia permaneceu sob o domínio persa. A conquista de Alexandre Magno, no ano 330 a.C., não somente colocou os judeus sob a dominação grega, mas também introduziu a língua grega e ideias novas por todo o mundo antigo. Após a morte de Alexandre, seu reino foi dividido e começou uma luta entre os Ptolomeus do Egito e os monarcas da Síria, resultando na sujeição da Judéia, primeiramente ao Egito e depois à Síria. Este último domínio foi um período sombrio na história judaica, especialmente durante o reinado de Antíoco Epifânio. Este rei sírio, entre os muitos crimes cometidos contra os judeus, tentou estabelecer a idolatria em Jerusalém, profanando o templo. A perversidade de Antíoco provocou a revolta dos Macabeus, em 166 a.C., na qual o sacerdote Matatias e seus filhos derrotaram os sírios numa série de batalhas que asseguraram a independência da Judéia. Foi este o fundamento da dinastia Asmoneana, que reinou de 166 a 63 a.C.